Hoje você vai entender por que a emoção que você mais teme em si mesmo é exatamente a que mais tem a te ensinar. Porque a raiva que você engole, reprime e envergonha não desaparece. Ela age por baixo, silenciosamente, destruindo o que você mais ama. Meu caro ouvinte, isso tem um nome, e Jung passou a vida inteira mapeando o que essa emoção esconde. Você já sentiu uma raiva tão intensa que assustou até você mesmo? Explodiu por algo pequeno e depois ficou se perguntando de onde veio aquilo. Ou o oposto. Sentiu uma raiva justa, legítima, necessária e não conseguiu expressá-la. Engoliu, sorriu, disse que estava tudo bem e foi embora carregando aquele peso que não tem endereço. A raiva é a emoção mais incompreendida da psique humana. Desde criança, nos ensinaram que raiva é feia, que pessoa educada não fica com raiva, que você precisa se controlar, que explodir é fraqueza, que engolir é virtude. E assim fomos aprendendo a tratar a raiva como inimiga, como algo a suprimir, a esconder, a envergonhar. Mas Jung viu algo diferente. Jung viu na raiva uma mensagem, um sinal, uma inteligência emocional que o consciente ainda não processou. E o que ele descobriu sobre essa emoção vai mudar completamente a forma como você a recebe. Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. Bem-vindo à jornada das emoções. Hoje mergulhamos na raiva, não para controlá-la, não para suprimi-la, para finalmente entendê-la. Meu caro ouvinte, a raiva não é fraqueza. A raiva não é falta de educação. A raiva não é algo que pessoas evoluídas não sentem. A raiva é uma emoção primária, tão antiga quanto a espécie humana. Ela existe porque cumpre uma função vital. E essa função tem um nome: proteção. A raiva surge quando um limite é violado, quando algo que você valoriza está ameaçado, quando sua dignidade, seu espaço, seu tempo, seu amor, sua integridade é desrespeitada. A raiva é o sistema de alarme da psique. Ela diz: aqui tem algo importante que precisa de atenção. Aqui tem um limite que foi cruzado. Aqui tem uma necessidade que não está sendo respeitada. O problema não é sentir raiva. O problema é o que fazemos com ela. E a humanidade desenvolveu basicamente duas respostas disfuncionais para a raiva. A primeira é a explosão. A segunda é a supressão. E as duas destroem de formas diferentes. Meu caro ouvinte, a explosão é quando o id que Freud descreveu no episódio anterior domina sem mediação. A raiva vira agressão. Palavras que machucam, ações que destroem, o impulso age antes que qualquer outra instância possa intervir. E depois vem a culpa, o arrependimento. A pergunta que já conhecemos bem: por que eu faço isso comigo? A supressão é quando o superego pune a raiva antes mesmo que ela possa ser sentida. Não é certo sentir raiva. Você não deveria se sentir assim. Seja mais forte, engole, sorri. E a raiva não expressa, não desaparece. Ela vai para a sombra, ela se acumula. Ela ferve por baixo e eventualmente explode de formas que você não consegue prever nem controlar. Ou então vira algo mais silencioso e mais destrutivo. Depressão, ansiedade crônica, doenças físicas, relacionamentos que se deterioram sem que você consiga nomear o motivo. Jung dizia que a raiva não expressa é como segurar uma brasa quente com a intenção de jogá-la em alguém. Você é quem se queima primeiro. Meu caro ouvinte, existe uma terceira via. Não a explosão, não a supressão, a integração. E para entender a integração da raiva, precisamos entender o que Jung descobriu sobre ela e a sombra. Lembra da jornada da sombra? A sombra é o repositório de tudo que reprimimos. E a raiva, especialmente para pessoas que foram criadas com a mensagem de que raiva é errada, vai direto para a sombra. Quando a raiva vai para a sombra, ela não se manifesta mais como raiva direta.
Ela se disfarça, ela vira sarcasmo, passivo-agressividade, procrastinação como forma de resistência silenciosa, crítica constante aos outros. A sombra da raiva é engenhosa. Ela encontra formas de se expressar que o consciente não reconhece como raiva. Você conhece alguém assim? Que nunca fica com raiva abertamente, mas sempre tem uma crítica, uma ironia? Essa é a raiva na sombra, que sempre ajuda, mas depois se ressente por ter ajudado. Essa é a raiva não expressa de quem nunca aprendeu a dizer não. Meu caro ouvinte, o que Jung propunha era que você aprendesse a ouvir o que a raiva está dizendo antes de agir sobre ela. Cada episódio de raiva carrega uma mensagem, e essa mensagem tem 4 camadas que vale explorar com cuidado. A primeira camada é o limite violado. O que foi cruzado? Qual fronteira foi desrespeitada? A raiva está te mostrando onde você precisa de mais respeito, da parte dos outros e da sua própria. A segunda camada é a necessidade não atendida. Por baixo de todo limite violado, existe uma necessidade. Necessidade de ser visto, de ser respeitado, de ser amado. A raiva está dizendo, essa necessidade importa, ela merece atenção. A terceira camada é a ferida antiga. Nem toda raiva é sobre o presente. Quando a raiva é desproporcional à situação, Jung dizia que um complexo foi ativado. Uma ferida antiga que ainda não cicatrizou. O presente apenas tocou em algo que o passado deixou aberto. A quarta camada é a sombra projetada. Às vezes, a raiva que sentimos em relação ao outro é a raiva que temos de nós mesmos projetada para fora. Quando você fica com raiva de alguém, por uma característica que reconhece, mas não aceita em si mesmo, a raiva está apontando para dentro, não para fora. Meu caro ouvinte, integrar a raiva não é um processo simples. É um dos trabalhos mais corajosos que existe, porque exige que você sente com ela, em vez de fugir. Que você a ouça, em vez de suprimi-la. Que você a expresse de forma consciente, em vez de deixá-la explodir ou fermentar na sombra. Como isso funciona na prática? Começa com uma pausa. Quando sentir raiva, antes de agir, antes de falar, antes de explodir ou engolir, faça uma pausa. Essa pausa é onde a consciência pode intervir. Na pausa, pergunte: o que essa raiva está tentando me dizer? Que limite foi violado? Que necessidade não está sendo respeitada? Essa raiva é sobre o presente ou está tocando em algo mais antigo? Então, expresse, não como explosão, não como acusação, como comunicação. Eu fiquei com raiva quando isso aconteceu, porque para mim é importante que... Essa frase simples é uma das mais transformadoras que existem. Ela expressa a raiva sem destruir. Ela comunica o limite sem agredir. Meu caro ouvinte, a raiva que não é expressa, eventualmente se exprime. A questão não é se ela vai aparecer, é como ela vai aparecer. De forma consciente e construtiva através de você, ou de forma inconsciente e destrutiva através da sombra. Jung via a raiva integrada como sinal de saúde psíquica. Uma pessoa que consegue sentir raiva, reconhecê-la, expressá-la de forma apropriada e usá-la como informação, essa pessoa tem uma relação honesta com sua vida interior. Ela não se deixa governar pela raiva. Ela deixa a raiva informar suas escolhas. A palavra-chave deste episódio é esta: minha raiva tem algo a me dizer. Não como permissão para explodir, como convite para ouvir. Para perguntar o que essa emoção está tentando comunicar antes de agir sobre ela. Se esse episódio tocou em algo que você reconhece em si mesmo, compartilha, porque alguém na sua vida também está carregando uma raiva que não sabe como expressar. E nessa jornada, ninguém precisa estar sozinho. No próximo episódio, vamos mergulhar na emoção mais paralisante de todas, o medo. O que ele realmente é, de onde ele vem e por que integrá-lo pode ser um dos atos mais libertadores da sua vida. Até lá. Cuide da sua psique. Meu caro ouvinte, nos vemos na próxima jornada.